Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, pela maneira como o Senhor falou comigo hoje na madrugada, pela maneira como o Senhor me tratou como um pai tão amoroso, teve misericórdia da minha vida e permitiu que eu estivesse aqui nesse horário junto com essas pessoas. Eu peço que a mente de todas as pessoas que estão conectadas comigo agora, através dessa ferramenta física, dessa ferramenta material, natural, sejam conectadas espiritualmente contigo agora, em nome de Jesus. Todas essas pessoas que estão conectadas comigo agora, seja aberto um canal de conexão com o Papai, com Deus poderoso, Deus celestial, e que o homem espiritual, a mulher espiritual de cada um aqui possa elevar aos ares, possa ser elevada aos ares. Eu clamo ao Senhor pelos poderes celestiais da luz, para que eles estejam presentes conosco, e possam proteger esse ambiente com o sangue de Jesus, nos lavando, nos purificando e nos deixando fortalecidos contra todas as estratégias malignas que possam haver. Eu cancelo a tentativa de Satanás e seus correligionários, seus associados. Eu cancelo agora os poderes das trevas para que apenas a luz possa nos alcançar e a revelação da tua palavra possa fluir livremente, nos alcançando e fazendo morada em nosso interior. Essa é a nossa oração e quem concorda, diga amém, Jesus. Pessoal, de certa forma, essa palavra de hoje é uma continuação da palavra do domingo. Quando acabou a palavra de domingo, a gente teve cura, teve algumas outras situações. Só que aí, depois que acabou tudo, eu percebi que eu deixei de falar algo importantíssimo. Porque eu falei ali das situações, das circunstâncias, né? Só que eu esqueci de falar o que foi que manteve Jesus firme até o fim. Certo? Como é que Jesus conseguiu passar na cruz? Como é que ele conseguiu atravessar o sacrifício da cruz? Então, para isso eu preciso em primeiro lugar entender algumas coisas sobre a cruz. Tá certo? Primeira coisa que a gente precisa entender, né? Por que a cruz? A cruz, ela não aparece só no momento da crucificação de Jesus. Pra você ter uma ideia, quando Abraão estava percorrendo a terra prometida, ele fez um mapeamento da terra que, se você olhar o mapa de cima, ele ele ergueu altares em 4 extremidades, formando exatamente uma cruz. Então, por onde ele passava, que ele foi levantando um altar a Deus, ali naquele lugar, quando você olha por cima no mapa da região lá de Canaã, você vê uma cruz. Então a cruz, ela sempre esteve presente. É interessante que a cruz também fazia parte de uma condenação já praticada pelos romanos. A crucificação, ela não foi inventada também para Jesus, só que ela foi profetizada por Isaías, que o Cordeiro de Deus precisava ser erguido no madeiro. A cruz apareceu no deserto também, quando Moisés levantou uma serpente de ouro numa vara. Aquela serpente de ouro numa vara, ela estava apontando também para a crucificação de Jesus que haveria no futuro. Então, se você ler o texto de Levítico, que fala da lei, a maior parte do texto de Levítico aponta para Jesus. A lei aponta para Jesus. Então, o que acontece? A cruz, ela era o encerramento de toda a lei. A cruz, ela não era só um símbolo de castigo, ela é um símbolo de pagamento. Existia uma dívida da humanidade que foi adquirida quando Adão caiu. Então, quando Adão caiu, ali Satanás passou a ter governo, passou a ter domínio, tá certo? E ele passou a ter uma legalidade. É como se ele tivesse uma escritura assinada por Adão, entregando para Satanás o governo da terra. Ou seja, agora você pode governar a terra, certo? Foi isso que aconteceu ali quando Adão caiu, quando Adão comeu a bendita maçã, certo? E aí Satanás veio governando a terra e influenciando de várias formas. Em vários momentos você vê Deus se levantando para destruir nações inteiras. Por quê? Porque elas estavam totalmente entregues ao governo de Satanás. Sodoma e Gomorra é um exemplo clássico, né? Assim, a pederastia, a homossexualidade, o adultério, o assassinato. Para vocês terem uma ideia, era tão depravado, o povo de Sodoma e Gomorra vivia numa depravação tão alta, tão grande, que anjos visitaram Ló, e esses anjos, primeiro,
disseram que não poderiam entrar na casa de Ló, porque a própria casa de Ló estava contaminada. E as pessoas da cidade, quando viram os anjos, se inflamaram. Está escrito na palavra que elas se inflamaram para ter desejos e ter relações sexuais com os anjos. Olha que loucura. Você já imaginou o tamanho da depravação que eles viram anjos e em vez de ficar admirados, eles queriam ter relações sexuais. Então, em vários momentos da história bíblica, você vê uma execução de juízo. Só que também durante toda a história, várias pessoas, vários indivíduos, várias sociedades tentaram se apresentar a Deus. O ser humano, ele carrega dentro dele um vazio que é exatamente do tamanho de Deus, que só vai ser preenchido pela presença de Deus. O que acontece? Nessa procura, nessa busca, as pessoas acabam caindo na religiosidade, ou na lei, ou no legalismo. O que é isso? Eu preciso fazer tal coisa para Deus me amar. Eu preciso ser santo para Deus me amar. Eu preciso não falar palavrão de jeito nenhum para Deus me amar. Eu preciso ser o cara mais zen do mundo e nunca me estressar para Deus me amar. Meu querido, acredite, eu posso brigar com a Michelle aqui do meu lado agora. E Deus vai continuar me amando. Mesmo se eu não pedir perdão. O problema de não pedir perdão não é Deus deixar de me amar. É a brecha que eu vou abrir para Satanás influenciar no meu casamento. Não é que Deus vai me amar, mas quando eu falho, eu dou uma autorização a Satanás. Foi o que aconteceu lá no Éden. Adão não deixou de ser amado por Deus, pessoal. Na hora que Adão falhou, Deus apareceu, disse assim, mas rapaz, você pisou na bola, hein? Calma aí, eu vou te vestir. E aí cobriu Adão. Então Deus não vai deixar de amar a gente porque eu dei um grito, porque eu dei um palavrão, porque eu cometi algum tipo de pecado. Contudo, quando eu peco, eu abro uma possibilidade de Satanás atuar na minha vida. Até aqui ficou claro? O pecado, o pecado não intencional, tá certo? Aí vamos lá, para o pessoal não dizer que, olha, o Fabrício ensinou que a gente pode pecar livremente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de que o amor de Deus, não há altura, nem poder, não há absolutamente nada nessa terra que possa me separar do amor de Deus. Contudo, quando eu peco, é algo acidental. É algo acidental, não é uma prática. Então, se eu peco acidentalmente, Deus continua me amando. Mas Satanás pode aproveitar aquilo para me influenciar. Se eu continuo no pecado, se eu não me corrijo, se eu continuo aceitando as ofertas de Satanás, eu vou ficar cada vez mais do lado de Satanás. Porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Aquele que você alimentar mais vai ser o mais forte. Então, se eu alimento mais o meu lado espiritual na minha intimidade com Deus, vivendo esse amor de Deus, experimentando o amor de Deus, eu vou cada vez mais me parecer com Jesus. Se eu estou andando no pecado e me parecendo com o pecado cada vez mais, é claro que uma hora eu vou apostatar. O que é isso? Eu vou desistir da fé. Aí não vai mais ter salvação para mim, eu posso perder a minha salvação, né? Até aqui tudo claro, pessoal? Então, a cruz, ela foi algo necessário para pagar o preço que o homem não consegue pagar. Nós não conseguimos andar até hoje. Nenhum homem consegue andar no nível de santidade que Jesus andou. Para compensar a falha de Adão, precisava que um homem santo, puro, totalmente livre de qualquer tipo de pecado, subisse na cruz. E não havia nenhum homem. E não houve nenhum homem, nem nenhum homem vai haver, que possa fazer o que Jesus fez. Só Jesus pôde subir na cruz, porque ele era totalmente limpo, totalmente santo, totalmente inculpável. Nele não havia nenhum tipo de pecado, zero. Ele era perfeito, era o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até aqui tranquilo, pessoal? E por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele não subiu na cruz como Deus. Jesus não subiu na cruz como Deus, pessoal. A palavra de Deus diz que ele era Deus, mas andando na terra se fez carne, andou entre nós e abriu mão de ser Deus. Então, todo o processo da crucificação foi um homem, não foi Deus. Porque Deus não podia sofrer aquilo.
Aquele tipo de castigo só era aplicado para pessoas assim no mais alto grau de crime que você possa imaginar. Seria como a pena de morte hoje numa cadeira elétrica, sem nenhum tipo de anestesia. Certo? Então, assim, a pessoa que ia para a cruz, ela tinha que ser um bandido, ela tinha que ser reconhecida como bandido. Jesus foi entregue como bandido. No momento que começa a crucificação, Deus está com Jesus, mas não está suportando Jesus. É importante vocês entenderem a diferença disso. Porque quando eu estou andando com Jesus, podem acontecer situações que Deus está comigo, que o Espírito Santo está comigo, mas que nem sempre eu estou sendo suportado por ele. Pode ser alguma situação em que eu precise exercitar a minha capacidade de ser fiel. Ali, Jesus estava exercitando a capacidade dele de completar a missão dele sem usar o poder de Deus. Só ele é capaz de fazer aquilo. Ninguém, absolutamente ninguém, nunca foi, nunca será capaz de suportar o que Jesus suportou. Isso precisa ficar muito claro para você. Então, quando Jesus subiu na cruz, não sei se vocês recordam, mas está escrito lá no texto que depois de ainda vários sofrimentos na cruz, ele disse assim: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus não tinha mais o amparo de Deus. Então, Deus acompanhou todo o sofrimento, mas deixou Jesus sofrer, porque era necessário pagar aquele preço. Quando ele subiu na cruz, Deus teve que se afastar. Porque ali, Jesus, que era puro, imaculado, sem nenhum tipo de pecado, ali naquele momento ele recebeu todos os pecados do mundo. Todos os pecados do mundo todo, todos os pecados que já tinham sido cometidos, todos os pecados daquele dia e todos os pecados das minhas próximas gerações, todos esses pecados foram encapsulados, aprisionados dentro de Jesus. Eles entraram através das chagas, através das feridas, através dos pregos, através da coroa, através de cada brecha que havia no corpo de Jesus, esses pecados entraram nele. E ele suportou, como homem, todos os pecados do mundo. E então ele disse: está consumado. Aquele está consumado era exatamente isso que ele estava dizendo. Eu recebi toda a dívida, todos os pecados, toda a escrita de dívida, eu recebi. Então, está completo, eu estou completo, eu recebi tudo que era de pecado. Ele desce para o inferno naquele dia, tá certo? Assim, há teorias de 3 dias, 3.000 anos que ele passou no inferno. Isso aí eu não vou entrar nessa questão, tá certo? Mas havia um propósito em Jesus estar no inferno. Ele não foi lá dar uma voltinha, ele foi lá resgatar todos aqueles que foram perdidos. Aqueles que foram perdidos até a época de Noé, de acordo com um dos nossos discípulos aqui que está estudando muito também, eles foram trazidos com Jesus para os céus. Eles estavam lá, em cativeiro, aprisionados lá. Tinha pessoas aprisionadas no inferno. E Jesus foi lá e tirou essas pessoas, saqueou o inferno, pegou a chave de governo. Lembra? Adão perdeu a chave de governo. Ele pegou essa chave de governo e quando ele ressuscitou, nós, os que existiam, os que existem hoje e aqueles que vão existir, todos nós subimos com Jesus para as alturas. Ele nos levou e dentro dele, agora não era mais o pecado que estava dentro de Jesus. A nossa existência estava dentro de Jesus. E nós fomos levados às regiões celestiais e estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais ao lado do Pai. Amém? Aleluia? Por que é importante entender todo esse processo? Tá? Primeiro de tudo, não há absolutamente nenhum pecado, nenhuma dor, nenhum mal, nenhuma doença nessa terra que não tenha solução em Jesus. Absolutamente tudo tem solução em Jesus. Contudo, só tem acesso a essa solução aqueles que estão escondidos em Jesus. E para eu estar escondido em Jesus, eu já tenho esse benefício. É como se eu tivesse recebido um benefício do governo. Fabrício, você tem aqui um caixa de 10 milhões de reais para receber aqui na Receita Federal. Deu um negócio aqui, você tem que receber 10 milhões de reais. Beleza. Só que eu tenho que ir lá e assinar os documentos e dizer, beleza, eu recebo, eu quero esse dinheiro, eu recebo o dinheiro, né? Eu preciso ir lá, assinar os documentos e receber.
Então, para eu ocupar esse lugar de estar escondido em Jesus nas regiões celestiais, eu preciso ter um comportamento, uma caminhada. Eu preciso chegar e dizer, eu quero esse lugar. Tá ficando claro? Quando eu digo, eu quero esse lugar, aí a minha história com Deus começa. Porque até ali, pessoal, até o momento em que você tem um encontro com Deus, você é só uma criatura de Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive você e eu. Mas até os meus 30 anos, mais ou menos, 28, 29 anos, eu caminhava sem Jesus. Como é que você sabe que a pessoa está caminhando sem Jesus? É só olhar para a vida dela, é só olhar para os frutos dela. Eu não tinha bons frutos. Eu não tinha bons frutos, pessoal. A minha diversão era eu tenho vergonha disso, tá certo? Então vamos lá. A minha diversão era sair para dançar forró com o objetivo de ficar com alguma mulher, né? E isso era assim, eu fazia isso. Teve uma época na minha vida, depois que eu fiz a cirurgia do estômago, que eu emagreci, enlouqueci na minha cabeça, eu fazia isso quase todo dia, né? Meu pai e minha mãe continuaram me amando apesar disso, mas eu tenho certeza que eles ficaram bastante preocupados nessa época, né? Mas enfim, isso passou. Sabe quando é que isso passou? No dia que eu encontrei com Jesus, numa igreja aqui em Fortaleza. E aí, olha pessoal, pelo amor de Deus, não tem problema nenhum em dançar forró. Não tem problema nenhum você sair com seus amigos. Ai, Fabrício, eu quero tomar uma cerveja com os meus amigos. Tome, meu querido, você é livre. Cristo lhe libertou para a liberdade. Eu não tomo. Eu escolhi não tomar. Eu, Fabrício, escolhi não ir para o forró. Por quê? Porque naquele lugar, naquele ambiente, com aquele tipo de comportamento, eu praticava coisas que hoje eu sei que desagradam a Deus. Eu fazia mal para as pessoas, eu não fazia bem. E eu fazia mal para mim mesmo, e estava arriscando a minha vida. Deus não se agrada de um filho que fica arriscando a própria vida, porque a nossa vida é muito preciosa para Deus. Eu vou já chegar nessa preciosidade. Quando Deus me criou, Ele me criou com um propósito. Se em vez de viver o propósito de Deus, eu vivo o meu propósito de cair na gandaia, de beber, de pegar mulher, de gastar dinheiro, de pagar a conta, só isso, a minha vida é muito vazia. E eu vou chegar no final da minha vida sem saber o que foi que aconteceu. E o propósito pelo qual Deus me criou não vai ter sido executado, não vai ter sido completo. Ou seja, eu vou falhar diante da criação de Deus para a minha vida. Quando Deus lhe criou, ainda no ventre da sua mãe, você ainda era uma massa sem forma, Ele lhe amou. Ali naquele dia Ele lhe amou já, Ele lhe amou quando você não era absolutamente nada. E lhe amando, Ele estabeleceu ali naquele momento um destino para você. Ele estabeleceu uma história, o Fabrício vai ter essa história. Eu estou com 48 anos, pessoal, e eu acredito que só agora eu comecei a viver realmente a história que Deus escreveu para mim. Talvez de agosto do ano passado para cá. Isso aqui que eu estou fazendo, eu tenho convicção absoluta que é a história que Deus escreveu para mim. Libertar a mentalidade da escravidão do pecado e estabelecer uma mentalidade santificada através do conhecimento da palavra na vida de cada um de vocês, para vocês não caírem mais nas armadilhas de Satanás, mas vocês darem pau no cão todo dia da vida de vocês. Esse é o propósito da minha vida. Por isso Deus me fez psicólogo, para trabalhar na mente. Por isso Deus tem me dado discernimento e sabedoria para encontrar pistas de migalhas na palavra de Deus que revelam os códigos necessários para a gente executar governo nessa terra. Começando em primeiro lugar pelo governo na nossa mente. E aí, lógico, com o governo da mente vai vir o governo das emoções, o governo do corpo, o governo do tempo, o governo da organização da minha casa, o governo dos relacionamentos. Depois disso, o governo dos ares. Pessoal, a gente, quem já está caminhando com a gente há algum tempo, quem já está caminhando com a gente há algum tempo, já tem visto que a gente ora e a chuva desce. A gente ora e a chuva para. A pessoa está enferma, a gente ora e a pessoa sai. Isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com a vontade de Deus para a terra. Mas precisa alguém se conectar com essa vontade de Deus nos ares, com a mente blindada, para Satanás não enganar, pegar essa vontade de Deus nos ares e agitar essa vontade de Deus na terra. Na terra. Toda vez que você entra numa discussão, que você perde o seu emocional, toda vez que você faz isso,
Satanás assumiu o controle das suas palavras. Toda vez que você entra numa discussão afobado, aperreado, sem solução, sem saída e quer resolver de qualquer jeito, você vai meter os pés pelas mãos e é Satanás que vai falar através de você. Porque a nossa fé ela é racional. Eu preciso ser prudente como a pomba, mas astuto como a serpente. Então, quando eu vou entrar numa conversa, numa situação, eu tenho que capacitar, eu tenho que mover o meu espiritual, o meu homem espiritual, me blindar a minha mente, o meu espiritual, para entrar naquela reunião, seja comercial, seja com meu marido, seja com a minha esposa, com os meus filhos, num colégio, aonde eu estiver, eu preciso blindar aquela situação espiritualmente para que Satanás não me influencie e eu possa mover o ambiente. Pessoas proféticas, quando elas entram no ambiente, elas mudam o ambiente. Aleluia. Tá ficando claro, pessoal? Então havia um propósito na cruz, Jesus pagou esse propósito, nós não somos capazes de pagar isso, nem nunca vamos ser capazes de pagar. Eu não liberei ninguém para andar em pecado, eu estou dizendo o seguinte, meu querido, escolha andar próximo de Deus. Quanto mais a graça, ela nos livra do peso do pecado. Nós recebemos a salvação pela graça. O governo vem pelo entendimento da palavra. Governo da mente, governo da vida, dos ares e governo da terra. Certo? Por isso eu gosto de dar a palavra como quem conta uma história, para fazer sentido para vocês. Era como Jesus fazia. Jesus não abria versículo tal, versículo Y, versículo X. Ele ia contando uma história e envolvendo as pessoas dentro dessa história. Eu acredito que é isso que eu estou conseguindo fazer com você agora. Eu estou trazendo você para dentro dessa história, porque quando Jesus subiu na cruz, você estava lá. Quando Jesus desceu no inferno, você estava lá. Espiritualmente você estava lá. Mas talvez você ainda não tomou posse do que Jesus fez quando ele subiu para os ares. Quando você tomar posse, declarando em alta voz para as pessoas que estão ao seu redor que Jesus é o seu Senhor e Salvador, e que ele é o dono absoluto da sua vida, você tem acesso a esse lugar nos ares. E o poder de Deus vem sobre a sua vida e você vai entender o propósito. Eu andava sem propósito. Então eu ia vivendo a vida de qualquer forma, eu ia vivendo a vida de acordo com as outras pessoas viviam. Talvez você está vivendo a sua vida hoje de acordo com o que outras pessoas falam. Você olha no Instagram e diz assim. Então às vezes pode ser que você está vivendo a vida que você está vendo de outra pessoa. Você olha para a grama do vizinho, você deseja o casamento do Y, você deseja o carro não sei de quem, você deseja o emprego não sei de quem, você deseja viver a vida de outra pessoa. Pessoal, quando você faz isso, você está sendo enganado por Satanás. Porque a maior estratégia de Satanás hoje é manchar a nossa identidade. Manchar a nossa identidade. Como eu não sei quem eu sou, eu vou ficar procurando na vida dos outros uma forma de viver, porque eu não sei qual é a forma que Deus criou para mim. Tá fazendo sentido? 9:23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia e noite. Tome a sua cruz e siga-me. Pessoal, primeira coisa, tá? Às vezes o pessoal confunde essa história da cruz aqui com um sacrifício muito grande. Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês que Jesus fez todo o sacrifício. E que nenhum de nós seria capaz de fazer, nem naquela época, nem hoje, nem amanhã. Nós não somos, nem nunca seremos capazes de levar uma cruz. Então eu preciso entender o que é que esse texto está falando quando ele fala de cruz. Jesus, ele tinha muita clareza da identidade dele, pessoal. E de qual propósito ele tinha. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele tinha um chamado para uma missão aqui na Terra durante a sua existência. Que havia um propósito para a sua existência aqui na Terra muito claro. Todos nós também temos um propósito, nós temos um destino aqui na Terra. Só que falta clareza desse propósito. Quando eu sei, eu lembro o que foi que mudou na minha mente, na questão da academia, foi quando o meu nutricionista me perguntou. Já era a terceira vez que eu ia lá e eu tinha falhado na dieta, né? E aí ele olhou para mim e disse assim, Fabrício, você consegue se ver magro? Você consegue se ver forte, musculoso? E eu falei para ele, não, eu não consigo me ver. Nessa hora, ele nem continuou, ele disse, é difícil isso. Mas nessa hora, na minha cabeça, eu entendi que eu precisava me ver. Eu precisava saber qual era o propósito para eu estar pagando o preço de não comer o que eu queria. Qual era o propósito para eu estar indo para a academia às 5 horas da manhã. Um dos propósitos, claro, né, é ter o braço forte, né? Ficar gatíssimo para minha esposa, né, cada vez mais jovem.
E, pessoal, eu amo quando os meus amigos da infância me encontram e aí eles olham para mim e dizem assim, uau, como você tá bem, tá mais jovem. E eu tô mais jovem mesmo, eu não me troco por quanto eu tinha 30 anos, eu não me troco, certo? Não me troco mesmo, meu querido. Mas vamos lá, a gente foi criado, pessoal, para os céus, a gente não foi criado para a terra, não. É por isso que as coisas místicas, as coisas espirituais atraem a gente. Você fica atraído pela cartomante, você fica atraído pelo espiritismo, você fica atraído por histórias de mistério, você fica atraído por histórias de fantasmas, porque isso fala do mundo espiritual. Infelizmente, na maioria das vezes, fala de uma forma limitada, fora da verdade e exaltando o poder de Satanás. Então só gera medo, dúvida e descontentamento. Mas existe nós fomos criados e preparados para o céu, mas nós possuímos uma existência terrena, que ela vai passar. É um lapso de tempo, pessoal, das nossas vidas, antes da gente chegar na eternidade. Na eternidade vai ser só espiritual, no qual a gente deve desempenhar aqui na Terra, enquanto a gente está aqui, a gente deve desempenhar um papel para o reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus, nada menor do que o papel de Jesus. Mas totalmente diferente do dele. O meu papel não é levar uma cruz. A cruz foi o propósito de Jesus. Ele foi chamado para essa missão. Ninguém mais pode fazer isso, nem querer ter o luxo de almejar esse lugar. Os apóstolos não aceitaram ser crucificados. Um pediu para ser de cabeça para baixo, o outro pediu para ser afogado, o outro preferiu ser queimado, o outro foi degolado. Nenhum deles aceitou ocupar o lugar na cruz, porque eles entenderam, eles tiveram a revelação que o único que era capaz de subir naquela cruz era Jesus. Aqui na Terra, pessoal, a gente veio para conquistar e para reinar. E nós precisamos pagar um preço de entendimento e de conhecimento para poder mover espiritualmente os ares a fim de estabelecer governo na Terra. E para isso, eu só vou conseguir esse acesso se eu entregar tudo. Porque Jesus entregou tudo, ele entregou a própria vida, ele morreu na cruz. Cada gota de sangue foi levada para o Pai para justificar. Tá aqui, ó, eu entrego meu sangue aqui como justificativa pela vida deles. Cada gotinha de sangue foi para o céu. Eu não posso ficar com nenhuma área da minha vida guardadinha, escondidinha. É interessante que um pouco antes desse texto da cruz, Jesus ele pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí entra a confissão de Pedro, né? Dizendo que ele era o Cristo, tá certo? Lucas 9:18. Estando ele orando à parte, Jesus, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou eu? Aí veio a revelação de Pedro, né? Lucas 9:22. Aliás, Pedro fala, né, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio para tirar o pecado do mundo. E logo depois, Jesus fala, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Então ele já está anunciando a crucificação. Seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Seja morto. E no terceiro dia ressuscite. Olha que loucura, né? Lucas 9:23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Aí foi que ele falou o que a gente comentou lá no começo, né? Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então vamos lá. Esse versículo a gente vai dividir ele em 3 partes. A primeira parte é, se alguém quer vir. Primeiro ponto, se alguém quer vir, se alguém quer me seguir, se alguém quer ter uma vida parecida com a minha, se alguém acha que o meu evangelho, o meu convite é viável, é cabível, é necessário, se você tem falta de mim e quer caminhar junto comigo, venha. Tudo começa nesse desejo de seguir Jesus, de reconhecer quem ele é, entender quem ele representa, entender o que ele está nos oferecendo e o que ele tem para a nossa existência, porque ele existiu e porque nós existimos. Quando a gente tem essa revelação de quem é Jesus, tu és o Filho do Deus vivo, o Cordeiro vivo que desceu dos céus e que tira o pecado do mundo, a gente começa a seguir Jesus. Isso não tem a ver com subir na cruz ou levar uma cruz, mas tem a ver, ou desejar qualquer tipo de sofrimento, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com desejar, nem ir para o deserto também, mas tem a ver com desejar ter um caráter parecido com o de Jesus. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Então tinha um propósito para Jesus. Aonde o Espírito Santo lhe levar, vai haver um propósito também. Fique em paz. Mesmo no deserto vai dar certo. Mas você não precisa ir para o deserto. Você vai para o deserto se o Espírito Santo lhe impulsionar para o deserto.
É reconhecer tudo que ele fez por mim e aceitar um novo caminho. Um caminho onde eu vou conhecer o meu propósito para Jesus na terra e vou viver esse propósito. Eu vou andar como ele andou. Ele é um modelo de caráter, de resiliência, de firmeza, de amor. Como eu devo andar, mas não como eu devo realizar. A forma como eu vou realizar o propósito de Deus na minha vida na terra não precisa ser indo para a cruz. Precisa ser executando aquilo que eu fui chamado. Eu estou realizando agora, nesse momento, conversando com vocês, o que eu creio ser o propósito de Deus para a minha vida. Por isso que é tão prazeroso, tão gostoso, tão leve. Apesar do dia que eu tive hoje. Pessoal, hoje de tarde eu tive uma dor de cabeça insuportável. Eu não tenho dor de cabeça. Mas eu não parei. E eu estou aqui com vocês agora. Agora que eu falei, eu senti que eu ainda estou com uma dorzinha de cabeça aqui. Vai sair em nome de Jesus. E sabe por quê que eu fiz questão de fazer hoje esse encontro? Passou pela minha cabeça não fazer. Porque se eu não faço, Satanás vai ter uma vantagem. Não só sobre a vida de vocês, mas ele vai ter uma vantagem sobre a minha vida. Ele vai saber que se ele conseguir colocar uma dor de cabeça em mim, eu vou parar. Mas Fabrício, foi Satanás que colocou a dor de cabeça em você? Não, queridos. Hoje eu tive um dia extremamente exaustivo. Foi um dia diferente. Eu comecei às 4 horas, tive que visitar cliente, passei por chá de cadeira, reunião atrás de reunião, assuntos seríssimos para resolver. Tive que me posicionar firmemente com muito amor e carinho, mas tive que dar uma dura na galera, né? À tarde também eu tive algumas situações para resolver. Então o dia me deixou cansado, me deixou com dor de cabeça. Acontece, nós somos seres humanos, pessoal, acontece com todo mundo. Mas eu não posso permitir que uma dor de cabeça, uma enfermidade, um mal-estar, uma discussão, um espírito abalado impeça de eu ter o comportamento aqui na terra que agrade ao meu Senhor, que deu a vida por mim. Eu preciso andar como ele andou, mas realizar da minha forma. Deus vai me dar uma forma de realizar única, que só eu sei fazer. Deus com certeza lhe deu um dom, um talento, algo especial que só você pode executar aqui na terra. E se você não fizer, se você se furtar essa bênção de fazer na terra, de realizar na terra o que Deus lhe comissionou, você está deixando com que uma parte da vontade de Deus para a terra seja executada. É só isso. Seguir Jesus, pessoal, tem a ver com o seu caráter. E eu só vou conhecer o caráter de Deus se eu tiver intimidade com Deus. Seguir Jesus tem a ver com ter intimidade com Deus. Segundo ponto desse versículo, assim mesmo se negue. A nossa natureza humana ela é falha, ela é totalmente enfraquecida quanto a coisas espirituais. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Aquele que você alimentar mais, ele vai subir mais, ele vai ter mais poder sobre o outro. Pessoal, hoje em dia eu consigo sentir o ambiente espiritual ao meu redor antes de chegar lá. E eu movo esse ambiente. Eu consigo mover esse ambiente. Ter acesso a pessoas que não teriam tanto acesso assim, né? Hoje foi um exemplo disso. Eu tive vários acessos hoje a mesas que as pessoas, digamos assim, não queriam me receber, né? Porque o assunto que eu trazia era um assunto pesado, ia ter um confronto e elas estavam querendo evitar, estavam querendo prolongar. Mas eu consegui mover o ambiente e todas as pessoas que eu precisei hoje sentaram na mesa comigo e tiveram que me ouvir, né? E não tiveram argumento para me parar. Porque Deus me capacita. A palavra de Deus que eu dei domingo para vocês, se vocês lembram, ela fala que eu não devo me preocupar quando eu sentar diante das autoridades, porque Deus vai me dar as palavras corretas na hora que eu precisar me defender. E foi assim hoje, vai ser assim sempre. A gente precisa lembrar, para me negar a mim mesmo, eu preciso lembrar daquela história do espelho. Tiago 1, 23 a 25, eu preciso ser praticante da palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ou seja, quando eu leio a palavra, eu estou contemplando no espelho, olhando para mim mesmo. A palavra, quando eu leio a palavra, ela reflete o que eu sou. E aí eu sou confrontado o que eu sou em relação ao que a palavra diz que eu sou. Aí eu tenho acesso a uma imagem de Deus sobre mim, que é diferente da imagem que eu tenho no espelho. Toda vez que eu olho a palavra de Deus, é como se eu estivesse olhando no espelho e recebendo a revelação que Deus tem sobre a minha vida. É como se eu ouvisse e lesse Deus falando: Fabrício, você é isso. Você não é o que você está vendo, você é o que eu estou falando. E aí é um exercício de fé, cultivar essa intimidade e praticar essa palavra para eu me tornar na terra o que Deus quer que eu seja. Olha que louco. Pois a si mesmo se contempla e se retira,
e para logo se esquece de como era a sua aparência, esquece o que está na palavra e olha só para si mesmo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meu querido, tem uma promessa aqui. Você quer ser bem-aventurado em todos os seus negócios, em tudo que você for fazer? Não seja um ouvinte negligente, mas operoso praticante da palavra. E isso você vai conquistar não é com a palavra do Fabrício, é a palavra que vem de Deus para a sua vida, que você recebe. Você vai na Bíblia, lá no texto de Tiago, primeiro capítulo de Tiago, 23 a 25, lê, e o Espírito Santo faz com que aquilo se torne uma verdade dentro de você, e você passa a caminhar de acordo com aquela verdade. E isso precisa de tempo. Isso precisa de dedicação de tempo. Terceiro ponto daquela passagem. Dia a dia tome a sua cruz. Pessoal, descobrir o sentido da nossa existência é descobrir a nossa cruz. Qual o propósito? Eu fui criado por Deus. Quando eu descubro o propósito, eu sei qual é a minha cruz. Aí, Fabrício, mas a cruz não tem que ser de sofrimento? Não, não tem que ser de sofrimento. Venham a mim todos aqueles que estão cansados. Tragam para mim os seus fardos pesados e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve. Pessoal, entendam que a gente tem que fazer as conexões. Quando Jesus está falando sobre fardo leve, ele está dizendo exatamente, eu já levei a cruz pesada. O que sobrou para vocês foi a cruz leve, que é o propósito de vocês na terra. E por que é leve? Porque ele é que capacita. Quem envia, providencia. Quem envia, providencia. Quando eu sou enviado por uma empresa para fazer um serviço em algum lugar, eles providenciam tudo para mim. Passagem, hospedagem, alimentação, transporte, a sala para dar o treinamento, data show, papel, apostila, caneta. Providenciam tudo, eu não tenho que me preocupar com nada. Porque quem envia, providencia. Pessoal, muito provavelmente aquilo que mais lhe incomoda no mundo, aquilo que mais lhe incomoda ao seu redor, a fome de uma pessoa numa esquina, um casamento que está acabando, uma pessoa que está aprisionada na pobreza, um adúltero, um filho que não consegue se desenvolver, alguém que está perdido nas drogas. Tem alguma dessas mazelas que mexe com o seu interior e provoca uma ira. Muito provavelmente, o seu propósito tem a ver com mudar isso. Eu vivi muitos anos dentro do Evangelho, vendo pessoas salvas com uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza, morrendo e indo para o céu, mas pobres na terra. E isso me revolta. Isso cria em mim uma revolta absurda. E eu tenho que me posicionar contra isso, porque eu entendo que esse é o meu propósito, viver e multiplicar a prosperidade. Todos que andarem comigo não só vão me ver prosperando, mas vão participar da minha prosperidade e vão criar na terra situações de prosperidade. Muito provavelmente a sua principal dor, pessoal, é aonde está o seu propósito. Pergunta para o papai, pergunta para Deus. Agora, a principal fraqueza da nossa geração é a identidade de órfão. Pessoal, e órfão não tem a ver com ter um pai presente. Eu tenho um pai maravilhoso que cuida de mim até hoje. Eu tenho um pai maravilhoso, pelo amor de Deus, um pai humano aqui natural, uma mãe maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, eu oro para eles terem mais 80 anos aí de vida, no mínimo. Eu sou ousado, com saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, saúde relacional, saúde financeira. O propósito do papai e da mamãe começou agora o propósito deles. Aliás, eles já viveram muitas coisas maravilhosas, mas vão viver ainda mais, né? E por que eu digo isso? Orfandade. Porque a orfandade foi o que Adão perdeu. Quando Adão caiu, ele perdeu a intimidade com o pai. Essa orfandade ficou no DNA e foi trazida de geração em geração através de Adão. Então, por melhor pai que você tenha tido, você tem um sentimento de órfão e eu vou lhe provar agora. Se você teve um pai ruim ou ausente, esse sentimento de orfandade ainda é maior. Querer agradar a todo mundo, orfandade. Colocar todo o meu esforço em tarefas humanas para as pessoas gostarem de mim, orfandade. Achar que fazendo o correto Deus vai me amar, orfandade. O meu resultado não é sinônimo de amor de Deus. Eu sou amado quebrado. Eu sou amado. Deus me amou quando eu estava na lama do pecado. A palavra de Deus diz, quando nós estávamos perdidos nos delitos do pecado, Deus nos amou.
nos resgatou para o reino do seu Filho amado. Exaltar o serviço, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer nada. Você tem que amar Jesus e ter intimidade com Ele. Você fica tentando se encaixar, se adequar. Ai, agora eu estou nessa igreja e todo mundo se veste de branco, eu vou me vestir de branco também, para poder agradar. Orfandade. O órfão, ele não consegue sentar na mesa e se sentir à vontade. Ele fica querendo compensar. Ele chega na casa de alguém, pode deixar eu lavar a louça, pode deixar eu lavar. Precisa que eu leve alguma coisa? Eu quero contribuir. Esse é o órfão, porque ele acha que precisa pagar pelo lugar dele. Ele fica copiando a vida dos outros, porque ele não tem uma identidade, ele fica imitando os outros. Ele deseja ser outra pessoa, se vestir como outra pessoa. Às vezes ele está invejando a vida de alguém. Orfandade. Vive com medo. Ele não tem coragem de ser verdadeiro, ele fica medindo as palavras, medindo o comportamento, com medo de não ser aceito, de repente perder o lugar dele ali. Ele não tem lugar, ele não encontra um lugar. Esse é o órfão. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O órfão, ele tem medo o tempo todo de ficar sozinho. E aí ele fica forçando atividades, ações, trabalho, executando, tentando mostrar resultado para ser aceito. Meu querido, isso destrói as pessoas, é isso que é pesado. O que é pesado hoje é isso. E nós precisamos mudar essa mentalidade de órfão, porque ela impede a gente de se aproximar de Deus. Se eu sou órfão, eu não consigo reconhecer Deus como um pai amoroso que supre todas as minhas necessidades e me aceita como eu sou. Então como é que eu vou pedir algo a Ele? Como é que eu vou me aproximar se eu estou me sentindo pecador? Meu querido, se você está com pecado, venha com o pecado. Deus é que vai tirar o pecado de você. Você não precisa largar o pecado para se aproximar de Deus. Você precisa se aproximar de Deus para largar o pecado. Só Deus pode me mostrar qual é o propósito da minha criação. Só Deus pode me revelar o seu infinito amor. Só através da intimidade com Deus eu posso encontrar isso. Nenhuma pregação, nenhum homem, nenhuma igreja, nenhuma religião pode lhe apresentar o verdadeiro amor de Deus com a exatidão que Ele pode lhe apresentar na intimidade com Ele. Uma intimidade sincera, diária, intensa e totalmente livre, livre de religiosidade. Aí eu vou entender a extensão do seu amor. Aí eu vou entender a extensão do amor de Deus. E quando eu vivo essa extensão do amor de Deus, o meu caráter é transformado. E aí eu já não peco mais, não é porque eu seguro o pecado ou porque eu estou com medo. É simplesmente porque o meu caráter mudou. E o sabor do pecado deixou de ser saboroso, passou a ser amargo. O cheiro do pecado passou a ser fedorento. Estar no pecado passou a me incomodar, a me desconfortar. Porque o meu caráter mudou. Houve uma metanoia na minha cabeça. Porque agora eu ando com Jesus. E você pode andar com Jesus também. Amém? Eu ajudo as pessoas a encontrarem o seu propósito. Porque, mano, quando você encontra o propósito, não existe mais depressão, não. E outra, a depressão ela não chega de uma vez. A depressão ela chega devagarzinho, com a tristeza, né? Ela vai chegando devagarzinho. Aí quando você vê, você foi tomado pela depressão, certo? Amados, eu vou já encerrar, tá certo? Eu acabei de passar aqui nas mensagens o número do meu Pix. Por quê? É importante que haja oferta. Pessoal, é importante que haja oferta. Por quê? Existem vários motivos. Um ministério ele é confirmado quando ele tem apoiadores financeiros. Segundo motivo, quando você oferta, você está expressando gratidão pelo que você recebeu. Como você recebeu através da minha vida, você está dizendo para Deus, olha, esse cara me abençoou, então eu vou abençoar a vida dele como uma gratidão ao que o Senhor me entregou. Terceiro ponto, a oferta é o sacrifício da atualidade. Porque eu me conecto através de sacrifício. No Antigo Testamento tinha sacrifício. No Novo Testamento não tem mais sacrifício de sangue. Eu faço o sacrifício pela minha oferta. Então, fiquem à vontade. É obrigatório, Fabrício? Não, querido. Tem que ser de coração. A palavra de Deus diz, cada um dê conforme Deus propôs no seu coração. Certo? Quando você faz isso com a intenção correta, Deus lhe abençoa ricamente. Eu sei de pessoas aqui que já fizeram ofertas para mim que eu fiquei impressionado, que não podiam fazer, mas fizeram e foram abençoadas. A intenção do coração é que vai revelar como é que Deus vai retribuir essa oferta para você. Mas estejam dispostos e disponíveis para ofertar.
para que esse ministério ele se fortaleça, ele cresça e eu possa alcançar cada vez mais pessoas. Tá bom? Tá aí o Pix. Se você não estiver vendo nas mensagens, me pergunta no particular que eu passo para vocês, tá bom?